Fala pessoal, mais uma aula sobre estatística e nessa aula eu vou falar sobre moda e mediana, tá? Uma aula bem curtinha, bem simples, o tema ele é bem simples, eu tenho certeza que você vai conseguir entender tudo sobre moda e mediana nesse vídeo, tá bom? Vamos lá? Olha só. Então, mediana, falando primeiro sobre mediana. É o valor central de um rol, guarde isso, tá? O valor central de um rol. Quando a quantidade de elementos for par, a mediana será a média aritmética dos valores centrais. Então, olha só, você vai ter aí a coleta de dados e, dependendo, a coleta de dados pode ser um número par ou pode dar um total de números, total de dados ímpar. Caso seja um número par essa quantidade, a mediana será a média aritmética dos termos centrais. Você vai ter que encontrar quem são os dois termos centrais dessa coleta de dados e dividir por 2. Agora, caso a quantidade não seja uma quantidade par, seja uma quantidade ímpar, então a mediana será o próprio elemento central, tá bom? Olha só, vamos supor que na coleta de dados aí, a gente teve aí os seguintes dados: 12, 6, 8, 9, 5, 4, 3. Legal. Pessoal, por favor, não esqueça, é o valor central de um rol. Vocês perceberam nas aulas anteriores que rol ele é um conjunto formado pelos dados em ordem crescente ou decrescente, ok? Normalmente, nós colocamos sempre em ordem crescente. Então, olhando para esses dados que eu coloquei aqui, o primeiro deles tem que ser o 3, depois o 4, 5, 6, 8, 9 e 12. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. 7 é uma quantidade ímpar, então a mediana será exatamente o termo que estiver centralizado neste rol. Nesse caso, a mediana é igual a 6. Olha, bem simples para encontrar a posição do termo central é você pegar a quantidade e dividir por 2. Tá, mas 7 dividido por 2 dá 3,5, não é verdade? Então você vai sempre arredondar para cima. Olha, o quarto termo, ele é o termo central de qualquer rol que tem aí 7 elementos, tá bom? Agora vamos supor se a gente tem aí uma quantidade par. Vamos fazer assim. Eu vou pegar esse mesmo conjunto aqui, ó, só que eu vou colocar mais alguns números. Eu vou colocar aqui o 15, o 2, o 3. Agora, quantos dados eu tenho? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, agora a quantidade ela é par. Então, agora, a mediana ela vai ser a média aritmética dos termos centrais do rol. Eu tenho que pegar esses dados aqui e colocar eles em um rol. Vamos lá? Olha, eu vou apagar aqui e vou arrumar aqui mesmo. Olha só, o primeiro número agora do rol vai ser o menor deles, que é o 2. O próximo será o 3. Olha, tem outro 3, tem uma repetição, na verdade. Agora, eu vou ter o número 4. Depois do 4, o número 5. O 6. O 8. Depois do 8, nós temos o 9, que está bem do lado, quase que eu não vejo. Depois do 9, o 12. E agora o 15, né? Vamos conferir para ver se não ficou faltando nenhum. A gente contou que tinha 10, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dados, tá certinho.
quem que está centralizado aqui? Qual é a posição do termo central? Você pode fazer a mesma coisa que eu fiz agora há pouco, quando tinha uma quantidade ímpar. Só que você vai pegar o 10, vai dividir por 2, 10 porque são 10 elementos, e agora a divisão dá 5, não é verdade? Tá, mas são dois dados, então vai ser o quinto, a posição, o termo da quinta posição, e o sexto. Olha só, pessoal. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, o quinto. Esse aqui é o termo da quinta posição e o termo da sexta posição. Perceba que ficou exatamente 4 para frente e 4 números para trás. Então, a mediana ela é o quinto termo, que é o número 5, mais o sexto termo, que é o número 6, dividido por 2. Eu tenho 11 dividido por 2, 5,5 será a mediana. Tudo bem? Agora vamos falar sobre a moda, tá bom? Dá só uma olhada. Se eu colocar aqui um conjunto qualquer, conjunto de dados coletados, né? Vou colocar aqui 3, 5, 6, 9, 12, 20. Olha, pessoal, moda é o elemento, numérico ou não, que mais se repete em um grupo observado. Aí você dá uma olhada aqui nesses dados e percebe que não tem repetição alguma. Nesse caso, nós falamos que esses dados, eles são amodal. Aqui não existe moda. Tudo bem? Para existir a moda, precisa haver repetição de alguns dados. Olha, se você voltar aqui para esse exemplo que eu passei acima, você vai ver que o 3 ele se repetiu 2 vezes. Ou seja, ele foi o dado que mais se repetiu. Então aqui eu tenho uma moda igual a 3. Ele é unimodal, ele tem uma moda. Tudo bem? Agora, e se tiver mais repetições? Tipo assim, olha, vou colocar agora assim. Os dados ele ficou 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 2, 2, 2, 3, 3. Qual é a moda desses dados? Nós percebemos que o número 4 se repete 3 vezes, o número 5 se repete 2 vezes, o 6 e o 7 não se repete, o 2 se repete 3 vezes e o 3 se repete 2 vezes. Olha, a maior quantidade de repetição é 3. Então, nesse caso, a moda ela vai ser o 4, porque tem 3 repetições, e também o 2, porque tem 3 repetições. Quando a gente tem dois números na moda, nós dizemos bimodal, tá bom? Se tem apenas uma, como aqui, ó, ela é unimodal, ou você apenas fala, a moda aqui é igual a 3. Tá ótimo? Tranquilo? Agora, olha só. E se o 3 aqui, ó, tivesse mais uma repetição também? Aqui apareceu mais um número 3. Os dados agora são esses. Aí você fala, poxa, o 3 também se repete 3 vezes. Então o 3 também vai entrar na moda. Aqui, ó, vai ser o 4, o 2 e o 3. Eu tenho uma moda que tem 3 números, certo? Nesse caso, nós falamos que a moda ela é multimodal. Bom, vamos fazer alguns exercícios sobre mediana e moda. Questão do Enem de 2010 disse assim, ó: o gráfico apresenta a quantidade de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo, desde a Copa de 1930 até a de 2006. Olha, então, ó, em uma das Copas aí, ó, a Copa de 1930, o artilheiro fez 8 gols. Depois teve outra Copa, onde o artilheiro fez aí 5 gols. Em outra Copa, o artilheiro fez aí 7 gols. Eu quero saber, a partir desses dados apresentados, qual a mediana das quantidades de gols marcados pelos artilheiros na Copa do Mundo.
Olha, os dados estão em um gráfico. Para encontrar a mediana, eu preciso saber a quantidade para saber se ela é par ou ímpar, para saber como calcular, certo? Então vamos ver quantos dados são. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dados. Então, ó, tem 18 termos aí na coleta de dados. Já sei então que a mediana ela vai ser igual à soma dos termos centrais dividido por 2, a média aritmética, né? Quem são os termos centrais? Se eu pegar o 18 e dividir por 2, eu vou encontrar 9. Então, é o nono termo e o 10º termo, certo? É a posição 9 e o termo da posição 10. Em ordem crescente, nós vamos procurar no gráfico mesmo. O menor de todos é o 4, então o quarto é o primeiro termo. Depois vou ter o 5, o segundo, e também tem um outro 5 aqui na frente, ó, que vai ser o terceiro. Depois aqui eu vou ter o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, e depois logo aqui em cima eu já tenho o 10º. Então perceba que o nono termo ele é 6 e o 10º termo é 7. Então a mediana ela é igual a 6 mais 7 dividido por 2. 13 dividido por 2 é a mesma coisa que 6,5. Essa é a mediana, alternativa certa, letra B, ok? Mais um exercício sobre moda e mediana. Agora, no caso, vai estar pedindo a moda também, tá? E também vai estar pedindo a média aritmética, que é o tema da aula que está aí na descrição, tá? Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida sobre a média, se ainda restar alguma dúvida sobre a média, passa lá, assiste o outro vídeo que também está muito bom. Mas vamos lá. O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Então, olha, gols marcados, quantidade de partida. Nós percebemos que em 5 partidas o time marcou 0 gol. Ele não marcou nenhum gol, né? Em 3 partidas, ele marcou 1 gol. Em 4 partidas, ele marcou 2. Se a gente for organizar o rol aqui desses dados, ele vai ficar assim, ó. 5 número 0, porque foram 5 partidas onde ele não marcou gol algum. 3 número 1, porque foram 3 partidas em que ele marcou apenas um gol. 4 número 2, porque em 4 partidas ele fez 2 gols. E vamos fazer isso até chegarmos lá em uma partida que ele marcou 7 gols. Tranquilo? Tá, vamos lá. Se x, y e z são respectivamente a média, a mediana e a moda. Então, ó, x é a média, y é a mediana, z é a moda. Desta distribuição, então, vamos lá. Vamos encontrar o valor da mediana, da moda e da média. A moda, z, é aquilo que mais acontece. O que mais aconteceu? O que mais aconteceu foi do time marcar 0 gol, porque em 5 partidas, a frequência maior ó, é 5. Em 5 partidas ele fez 0 gols, então a moda é 0. Já encontrei o valor de Z. Vamos procurar agora a mediana, que a questão chamou de Y, né? Quantas partidas são? A gente precisa saber se é uma quantidade par ou ímpar. Vamos ver quantas partidas são? Vamos somar tudo aqui, ó. 5 mais 3, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 3, 15. 17, 19, 20. É um total de 20 partidas. Então, olha, é um número par. A mediana vai ser a soma, então, do 10º com o 11º, a posição dos termos no rol, dividido por 2. Olha, vamos procurar quem é o 10º e o 11º. Eu sei que os 5 primeiros são zeros. Então aqui eu tenho do primeiro
ao quinto. Os próximos 3 será número 1. Então, ó, eu tenho o sexto, o sétimo e o oitavo. Do sexto ao oitavo é 1. Agora, eu tenho mais 4. Então, aqui vai ter o nono, o 11º e o 12º. Olha, perceba que os números centrais estão aqui. Como eu coloquei o rol aqui embaixo, vocês poderiam fazer por aqui também, ó. Falar, esse aqui é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto termo, o sexto, o sétimo, o oitavo termo, o nono termo, o 10º, o 11º, o 12º, aqui é o último, que é o 20º. Quem são os termos centrais? Quem são o 10º e o 11º termo? É 2. O 10º é 2, o 11º também. Então, a mediana é 2 mais 2 dividido por 2. 4 dividido por 2, que é igual a 2. Então, ó, achei que y é igual a 2. Falta encontrar a média aritmética, tá bom? Pessoal, média aritmética é a soma de todos os dados dividido pela quantidade. Nesse caso, tem uma média aritmética ponderada, tá? Porque existem repetições nos dados. Tipo, eu tenho 5, número 0, 3, número 1, 4, número 2, 3, número 3, 2, número 4, 2, número 5. Vou colocar aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês enxergar aí, mas vai ficar número 7, então vai ficar mais 7. Acredito que tá. Que coube aí. Vou dividir pela quantidade, que é 20. Então, ó, 5 vezes 0 dá 0. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Mais 7, dividido pela quantidade, 20. Então, a média aritmética, vamos somar tudo? 3 mais 8, 11. 11 mais 9, 20. 20 mais 8, 28. Mais 10, 38. 38 mais 7, 45. 45 dividido para 20, se eu simplificar aqui, ó, por 5, vocês vão perceber que é a mesma coisa que 9 dividido para 4. 9 dividido para 4 dá 2,25. Então, olha só. Eu sei que o menor de todos é o Z. Z é menor que Y, que é menor que X. Portanto, a alternativa certa é a letra E. Tá ok? Pessoal, caso ficou alguma dúvida sobre média aritmética, que não era nem o tema dessa aula, mas apareceu nessa questão, vai na descrição aí e assiste a aula só sobre média aritmética simples e ponderada que vai estar aí, tá bom? Moda e mediana, acredito que ficou claro. Caso tenha alguma dúvida, pode mandar para mim, tá? Pode entrar em contato, com todo prazer eu vou estar à disposição de vocês para ajudá-los, tá? Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.